Amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar sequência aqui na meditação da palavra do Senhor, neste terceiro capítulo, ou terceiro episódio, dos princípios elementares da obra missionária. Romanos 10, versículo 14 diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós vamos falar nesse momento sobre a consistência na pregação. A pergunta feita em Romanos 10, 14, como ouvirão se não há quem pregue, fala de maneira muito contundente a respeito de uma resposta ao versículo anterior, que diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo segue falando sobre como invocarão em quem não creram, ou seja, em Jesus, e como crerão de quem não ouviram, ou seja, de Jesus, e como ouvirão se não há quem pregue. É nesse ponto aqui que nós vamos meditar. Pois a pregação do Evangelho precisa ser consistente. Devemos pregar, como disse o apóstolo Paulo, a Cristo e este crucificado. É como diz um trecho do hino 192 da harpa cristã, que o tema do bom pregador é o Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. E o missionário ele deve agarrar esta palavra e jamais se afastar dela. Não temos compromisso com autoajuda ou com massagem no ego, ou ainda com causas meramente humanas, uma vez que os mortos podem cuidar dos seus mortos. Nossa pregação é Cristo, e a nossa mensagem é a mensagem da cruz. Precisamos ter consistência na pregação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê, conforme Romanos 1,16. Mas o que se vê em muitos lugares hoje é, por vezes, uma pregação meramente cultural, ora tentando, de maneira artificial, combater culturas diversas ou distintas da nossa, ora superestimando elementos culturais diversos, como se esse fosse o ponto central do trabalho. Sobre o primeiro aspecto, ou seja, o combate artificial, preciso dizer que a cultura é uma construção de valores de determinado lugar, e esta cultura poderá, se assim o Senhor quiser, ser transformada ou até modificada pela pregação do Evangelho. Entretanto, precisamos entender que a pregação não é sobre cultura local, mas sim sobre Cristo crucificado. O missionário que deixa de pregar a mensagem da cruz e passa a implicar com a cultura local atrairá para si rejeição e até revolta popular desnecessária. E isso dificultará a eficácia da obra, pois conforme está em Provérbios 18, 19, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. A cultura de um povo é uma construção histórica que envolve fatores religiosos, mas também tem os elementos familiares, históricos, e trazem geralmente a sensação de orgulho e pertencimento. A cultura determina o que é aceito como adequado. A maioria das pessoas nem sequer se dá conta de que a cultura existe em seu ambiente, mas ela está lá. E não podemos ser inocentes ao ponto de fecharmos os olhos ao fato de que muitos elementos culturais são nocivos e contrários aos princípios bíblicos. Mas a relação aqui entre causa e efeito. Se a causa de salvação, sendo ela a palavra de Deus, for exitosa, a consequência, que é a mudança de comportamentos e paradigmas, também será exitosa. Nessa matemática, a ordem dos fatores altera muito o produto, pois até mesmo aqueles que eventualmente aceitem a mensagem serão crentes sem doutrina, autossuficientes e presunçosos. Pastor Antônio Gilberto fala
que a doutrina bíblica gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina bíblica. A mensagem genuinamente bíblica, aliada à verdadeira conversão, serão suficientes para trazer, como diz a Escritura em 2 Coríntios 10:5, todo entendimento cativo à obediência de Cristo. Nós temos vários exemplos na Bíblia para comprovar esta sublime verdade. Primeiro é Zaqueu, que ao ser impactado pela presença de Jesus, deu testemunho de salvação, ao afirmar, conforme Lucas 19:8, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É evidente pela resposta de Jesus que não foi esse ato que deu salvação a Zaqueu, pois a salvação não vem pelas obras. Zaqueu estava, na verdade, dando testemunho público de que creu em Jesus e por isso foi salvo pela graça, mediante a fé. E como resultado dessa grande salvação, a iniciativa de espontaneamente fazer aquele gesto de caridade e reparação, caridade para uns e reparação para outros. Nós temos outro exemplo de como a pregação genuína da palavra, ela pode, não como causa, mas como efeito, alterar os costumes locais. Na cidade de Éfeso, que era um grande centro cultural, religioso e econômico, essa cidade foi impactada pelo poder de Deus. Mas a Bíblia não registra Paulo enfrentando os magos ou adoradores de Diana. Ao contrário, chegando naquela cidade, o objetivo do apóstolo foi o de ensinar. Primeiro aos 12 crentes que ali haviam, depois durante 3 anos na sinagoga, 3 meses na sinagoga, e por fim durante 2 anos na escola de Tirano. E conforme Atos 19:10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Depois que a palavra prevaleceu naquele lugar e os sinais e milagres aconteceram, muitos dos nativos se renderam a Jesus. O relato está em Atos 19, do 18 ao 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Obviamente que esse e todos os demais casos de avivamento são acompanhados de perseguição. Mas o fato demonstrado aqui é de que, pela autêntica pregação da palavra, as crenças do povo alcançado são moldadas a partir do momento que há uma verdadeira conversão a Cristo. Quando Jesus entra, ele transforma de dentro para fora. É por isso que é tão importante a consistência na pregação. Outro equívoco igualmente grave é o de tentarmos atacar de maneira carnal os anseios das pessoas. É óbvio que todo mundo quer uma vida melhor e os seus problemas resolvidos, mas a mensagem da cruz não é esta. O tema do bom pregador é o Calvário. Precisamos nos concentrar em pregar liberdade aos cativos e salvação em Cristo Jesus. Para aqueles que estão aprisionados pelo pecado, mudança de vida e, quem sabe, condições melhores e resolução de problemas podem até ser consequência da salvação, mas jamais devem ser o foco da nossa pregação. Temos visto muitas pessoas preocupadas com os complexos humanos e com os problemas sociais que cercam determinado local, não entendendo que, uma vez salvo, aquela nova criatura experimentará o que Jesus prometeu. Encontrará descanso para a sua alma ao trocar o jugo pesado pelo jugo suave e fardo leve de Jesus. Essa pessoa, portanto, será uma nova criatura e produzirá frutos para a glória de Deus. E essa sociedade alcançada pelo Evangelho será muito menos complexa e problemática.
É assim que tem sido desde sempre. Para isso, precisamos colocar como foco a genuína pregação do Evangelho. Não podemos falsificar ou adulterar a verdade de Deus, a qual é o arrependei-vos e crede no Evangelho. 2 Coríntios 5:20 diz: rogamos da parte de Deus que vos reconcilieis com Cristo. A eternidade precisa ser pregada a todos, e aquilo que recebemos em oculto precisamos anunciar publicamente, com ousadia e, sobretudo, comprometimento. O compromisso do missionário transcultural é com a palavra de Deus, porque esta é a palavra de salvação e vida eterna para o pecador. Por isso, meus amados irmãos, é tão importante a consistência na pregação. O que iremos pregar? Infelizmente, muitas vezes alguém vai para o campo missionário pensando até mesmo que vai fazer um grande trabalho social. Amém. Como já vimos no primeiro episódio, não adianta fazer o trabalho evangelístico e dispensar os mais carentes com fome. Não adianta nada. Mas é preciso entender que missão transcultural é ganhar almas. Alimentar o povo necessitado é consequência e não causa. É consequência. É uma consequência natural, uma consequência obrigatória, mas não é a causa do trabalho missionário. Outra coisa, o missionário, ele não pode simplesmente, de uma forma aleatória, atacar os costumes locais. O compromisso dele é com a palavra de Deus. E ele precisa pregar a sã doutrina. Ele precisa pregar a mensagem, o verdadeiro evangelho. Ele precisa compreender que a palavra é suficiente para gerar conversão no pecador. Ele precisa compreender isso. Ao compreender isso, ele vai pregar a Cristo crucificado. Ele vai entender que a resolução dos problemas sociais, dos problemas pessoais, dos problemas existenciais, são efeito da entrada de Cristo na vida do pecador, e não a causa. Ele vai entender que ele precisa ganhar salvos e não adeptos, ganhar almas para Jesus e não adeptos de uma corrente religiosa. Há uma diferença muito grande, irmãos. E muitas vezes, por essa falta de consistência, o missionário acaba fazendo o que não deveria fazer. Ou ele enfrenta de maneira carnal os costumes locais e sofre rejeição, porque tenta impor a sua cultura, ou ele ataca os problemas adjacentes e esquece do foco principal, que é a pregação do Evangelho, ou ele entra em parafuso sem saber o que fazer. E é necessário. Mas aí eu deixo uma pergunta: como alguém quer ser missionário transcultural se não é nem ao menos aluno da escola bíblica dominical? Como alguém quer ser missionário transcultural se ele não estuda a boa teologia, se ele não entra num curso teológico para aprender a Bíblia? Existem pessoas que são contra a teologia, mas a teologia boa, a teologia sadia, a teologia bíblica é necessária. Como ouvirão se não há quem pregue? E aí, se a gente pegar Romanos 10:14, fazer um exercíciozinho aqui rápido, a gente fazer
São 3 perguntas. O apóstolo Paulo ele está fazendo essas perguntas de forma progressiva. Mas vamos inverter aqui rapidamente a ordem dessas perguntas. A primeira pergunta, sendo a última: como ouvirão se não há quem pregue? O missionário, portanto, ele se habilita. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas a segunda pergunta é: e como crerão naquele de quem não ouviram? Portanto, o missionário vai dizer: opa, eles precisam crer em Jesus e eu vou falar de Jesus. Como crerão naquele de quem não ouviram? Mas aí vem a próxima pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque o versículo anterior diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é invocar? Como é que funciona esse negócio aí de invocar o nome do Senhor? Qual é a lógica disso? Esse arrependimento, arrependimento de quê? Essa fé, fé no quê? E não dá para conceber, não dá para acreditar que alguém quer ganhar almas, quer ser missionário transcultural, mas não tem amor à palavra. Não é estudante das Sagradas Escrituras. Ele precisa ser estudante. Ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa persistir, como Paulo disse a Timóteo: persiste em ler. Porque temos que ter consistência na pregação. Precisamos dizer às pessoas que em nenhum outro há salvação. Precisamos dizer às pessoas o bom e que não é velho, é novo e mais novo do que nunca. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem mais atual do que o Jornal de Amanhã. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Me faz lembrar de Filipe, quando se encontra com o eunuco, administrador mor de Candace, rainha da Etiópia, e Filipe pergunta àquele homem: você entende o que lê? Ele lia Isaías. E o homem diz: como entenderei se não há quem me explique? E eu pergunto: como pode um missionário ser enviado ao campo se ele não sabe explicar a palavra a alguém? Então veja, meus amados irmãos, nós já falamos aqui sobre o amor como um item essencial. Falamos também sobre o chamado, que é indispensável. E neste momento estamos falando sobre a consistência na pregação. Porque não adianta ter amor, ter chamado e não ter conteúdo. Jesus, não existe Jesus FC. Nós não pregamos uma agremiação religiosa, nós não pregamos um modo de vida alternativo. Nós pregamos a verdade que liberta. E porque pregamos a verdade que liberta, nós temos que ter consistência na pregação. Você pode não ter eloquência, você pode não ser um erudito, você pode não ter muita letra, até os próprios apóstolos eram considerados indoutos, mas eles conheciam o que precisavam conhecer. Você não precisa ser um poeta, você não precisa conhecer de filosofia, de sociologia, mas você precisa conhecer o que é necessário para ser transmitido. E é por isso que eu disse que o conhecimento teológico é tão importante, porque senão daqui a pouco nós estamos fazendo prosélitos, nós estamos formando religiosos no sentido negativo da palavra, nós estamos formando pessoas que são meramente adeptos de uma religião e deixamos de ganhar almas.
precisamos ter consistência na pregação da palavra. Não basta ter disposição para ir, não basta ter chamado, tem que ter também conteúdo. Não adianta chegar no lugar e não saber ensinar. Eu falei aqui sobre Paulo. Paulo, ele chega em Éfeso e ele encontra pessoas. E aqui até um tema, quem sabe, para um outro dia nós meditarmos. Ele encontra 12 crentes em Éfeso que não conheciam a doutrina do Espírito Santo. E tem muita gente nos dias de hoje que também não conhece a doutrina do Espírito Santo, que acha que os dons espirituais ficaram no passado. Os dons espirituais são atuais, a Bíblia diz isso. A Bíblia é muito clara em mostrar a atualidade dos dons, a vigência da promessa do batismo no Espírito Santo. Está vigente durante a era da igreja. Mas alguém pensa que não. E Paulo chega em Éfeso e ensina, quando ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles dizem: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Mas eram discípulos. Já disse em outras oportunidades, eu entendo ali, pela escrita de Lucas, quando ele se refere a discípulos de João, ele é específico, né? Quando ele fala discípulos apenas, ele está se referindo a discípulos de Jesus, a pessoas que creram em Jesus. Então eu entendo que ali eram pessoas que já criam em Jesus, mas ainda faltava o conhecimento de uma doutrina tão essencial que é a doutrina do Espírito Santo. E aí o missionário Paulo chega em Éfeso, mas ele precisava ter conhecimento, precisava ter consistência na pregação. Ele começa a pregar por 3 meses ali na sinagoga, enfrenta resistência e ele vai alugar um espaço, uma escola de um homem chamado Tirano, e fica ali, né, por 2 anos naquele lugar, e ele ensina a judeus e gregos. Judeus e gregos ouvem a palavra do Senhor. Agora eu pergunto, se Paulo fosse para lá sem consistência na pregação, haveria conversão? Não haveria conversão. Não haveria fé. É por isso que é tão importante a consistência na pregação genuína do Evangelho. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.